Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E a casa caiu, e foi grande a sua queda. Recentemente, eu e minha família, nós realizamos um grande sonho, o sonho de ter a nossa casa própria. Foram anos batalhando, a gente fazendo, economizando, aproveitando oportunidades, e o Senhor ele nos deu a graça, pouco mais de um ano atrás, e nós conseguimos ter a nossa própria casa. Então é com propriedade que eu falo, ter uma casa, pra gente ter um lugar para morar, é um sonho muito grande, e é muito bom quando a gente alcança esse sonho. Agora, imagina você conseguir um lugar para colocar a sua família debaixo, como a gente diz, né? Um teto sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos seus filhos, da sua esposa. Imagina você realizar esse sonho, mas por um descuido seu, tudo vier a desmoronar. É algo horrível até mesmo se imaginar. E por essa razão mesmo, o Senhor ele nos trouxe essa parábola, trazendo esse elemento, uma casa, na verdade duas, para que ele possa ilustrar aquilo que ele quer dizer. Vivemos em tempo de correria, automatizados, a gente quer as coisas para ontem, nós queremos que as coisas elas venham, que nossos sonhos eles sejam alcançados automaticamente, depois de um curto período de tempo, e quando nós não conseguimos isso, nós ficamos frustrados, nós ficamos desesperados. Por causa dessa automação das coisas que queremos de imediato, nós acabamos fazendo coisas de forma muito corrida. Muitas vezes nessa corrida, nesse anseio por ter, nós acabamos nos esquecendo de coisas importantes que podem levar à nossa ruína. E foi o caso dessas casas. A Bíblia vai dizer que eram duas casas. E ela não destaca que uma era mais bonita que a outra. A Bíblia não fala que uma tinha boas paredes ou tinha um telhado melhor. Não, a Bíblia não destaca isso. A Bíblia destaca de duas casas e que poderiam muito bem ser iguais ou não. Para essa história em particular, isso não faz diferença. A Bíblia vai dizer que ambas as casas sofreram as mesmas coisas. O vento veio, a chuva se abateu sobre ela, guerreou contra casas. Uma das casas ela veio a cair e a outra casa ela veio a ficar de pé. E a diferença que fez a casa cair e uma outra ficar de pé foi uma coisa, onde elas estavam firmadas. Uma casa estava firmada sobre a areia e outra sobre a rocha. Então nós podemos entender que uma pessoa optou por fazer algo mais rápido, porque com certeza não deu tanto trabalho construir aquela casa sobre a areia, tendo em vista que a areia é fofa, né? Não é verdade? E outro, mais precavido, decidiu fazer a sua casa sobre a rocha. A casa sobre a areia poderia ser a mais linda do mundo, poderia ser a casa mais perfeita, a decoração moderna, ter um quintal, e nada disso foi o suficiente para manter aquela casa de pé. Se você não está firmado em algo sólido, a aparência não vale nada. Muitas pessoas hoje vivem se baseando em tantas coisas, inclusive um dos vídeos que eu trouxe aqui, acho que foi o primeiro, que a gente fala sobre isso. Vou até estar deixando aqui para você dar uma olhada, mas resumidamente, nós nos firmamos às vezes na gratidão que temos por Deus, muitas vezes nós nos firmamos em status social, porque Deus vai fazer por mim, então a minha riqueza, por eu ser rico eu estou bem, ou por eu ser pobre eu estou bem, no sentido de salvação, e na verdade não era essa forma. Quando nós nos firmamos em outras coisas que não seja Deus, a nossa casa em algum momento ela vai cair, porque o vento vem. É interessante que o vento se abateu sobre a casa, sobre a rocha, e também se abateu sobre a casa, sobre a areia. Só que a casa que estava sobre a areia, ela veio a cair. Não podemos firmar nossa vida em coisas vãs. Podemos firmar nossa vida em outra coisa senão na rocha. E o segredo da outra casa já foi diferente. Ela estava firmada sobre a rocha. E a Bíblia vai dizer que a rocha inabalável, ela não é outra pessoa senão Jesus Cristo. A casa estava firmada. Ela poderia muito bem ser uma casa velha, uma casa que não tivesse tanto aparato, não tivesse tanta decoração, uma casa um pouco mais antiga talvez. Porém, o vento veio, a chuva se abateu sobre ela e ela não caiu. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha inabalável. Então, quando estamos firmados sobre Jesus, a carne ela vem sobre nós, a perseguição muitas vezes vem sobre nós as tentações, muitas vezes nós precisamos romper com a nossa própria vontade. Mesmo assim, nós permanecemos de pé. Por quê? Porque maior
é aquele que está sustentando. O segredo não estava na casa em si, mas onde ela estava firmada. E quando estamos firmados em Cristo, tudo pode vir contra nós. Nós podemos passar necessidade, dificuldade financeira, nós podemos passar dificuldades sentimentais, podemos passar por muitas dificuldades, mas se estamos firmados verdadeiramente sobre a rocha que é Jesus, nós não vamos cair. Perceba que é um segredo. Talvez olhassem para casa e vissem, poxa, as casas são iguais, por que uma caiu? Talvez fosse achar que, isso não faz sentido. Mas alguém que entendesse, veria que uma caiu porque estava firmada na areia, em coisas vãs, e a outra permaneceu de pé porque estava firmada sobre a rocha. Nós possamos estar todo dia firmados em Jesus, que nós possamos doar toda a nossa vida de verdade, verdadeiramente. Faça essa análise. Será que eu estou firmado sobre a areia, sobre coisas vãs, sobre coisas que passarão? Ou eu estou firmado sobre aquilo que é eterno, numa aliança que se propagará por toda uma eternidade? É necessário estarmos firmados em Jesus, porque no tempo em que vivemos, os ventos de doutrina sopram contra nós e precisamos estar firmados. Porque no tempo em que vivemos, as dificuldades, muitas vezes inseguranças, elas sopram sobre nós. A chuva da tristeza muitas vezes cai. A chuva da tentação muitas vezes cai sobre nós. Estivermos firmados em Cristo, não pela nossa boa aparência, não pela nossa boa forma de falar, não pela nossa eloquência em orar, mas sim firmados em Jesus, firmados nele, que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo.